Eu acho que a gente tem que falar sobre um assunto aqui que é delicado. É curto, Boni, pode ficar tranquilo. Que é essa situação do Bruno Henrique. Só uma coisa, pode ficar tranquilo. É aquelas coisas, pode ficar tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Aí que não sabe porra nenhuma. É aí que vai dar ruim. Aí vai dar ruim, tudo bem. O Bruno Henrique, né, saíram aí os resultados dos exames. O Bruno Henrique, ele vai ficar entre 10 e 12 meses parado, tá? Foi uma lesão multiligamentar no joelho do Bruno Henrique. Culpa também do gramado do Maracanã. É bom que isso seja falado. Eu tive uma live ontem com meu irmão, que é ortopedista, especializado em medicina esportiva. Ele falou sobre isso e ele falou outra coisa preocupante. Dessa situação do Bruno Henrique, essa lesão que o Bruno Henrique teve, foi feito um estudo com atletas do futebol americano. De todos os atletas, 18% voltaram no mesmo nível em que pararam por causa da lesão. Só 18%? Só 18%. É um estudo que foi feito com a NFL, que é a Liga de Futebol Americano, e 18% dos jogadores que tiveram essa lesão, eles voltaram no mesmo nível. Ou seja, é uma situação muito delicada. O Bruno Henrique é um jogador que ele depende da força física. Ele já tem 31 anos, vai completar 32 anos. A gente vai mostrar já já a postagem que ele fez, né? Um desabafo que ele fez na postagem dele no Instagram. Mas é uma situação muito delicada. É mais grave do que essas rupturas de ligamento cruzado, por exemplo, porque o dele é multiligamentar. Então, é uma situação, são 10 a 12 meses de recuperação. Meu irmão, que é ortopedista esportivo, Gustavo Asmar, ele mesmo disse, ele falou, muitas vezes eles passam um tempo maior para não ter pressão pelo retorno. Perfeito. Mas pode ser que ele volte em 9 meses. Agora, quando eu perguntei, mas ele vai ter a mesma explosão? Ele falou, pode ter, mas é muito difícil. Pode ser que ele siga sendo um jogador decisivo, mas com outras características. Então, realmente, é uma situação bem triste aí do Bruno Henrique, um jogador super decisivo para esse Flamengo. E outra, seria legal ver o quarteto, né? Arrascaeta, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol. E agora o Everton Cebolinha, claro, vai ser o substituto, porque ele gosta de jogar ali na esquerda, na mesma posição do Bruno Henrique. Porém, vai ser difícil a gente ver essa dupla jogando junta por um bom tempo, quem sabe aí 9, 10 meses. O Bruno Henrique, ele fez uma postagem nas redes sociais, a gente vai mostrar, ele escreve o seguinte: hoje realizei novamente exame no joelho e recebi a segunda pior notícia da minha carreira. Nunca imaginei que um dia iria ter que passar por esse momento difícil, mas sei que na carreira de um atleta isso pode acontecer. Precisarei passar por essa cirurgia e ficarei por um longo período fora dos gramados, impossibilitado de fazer o que eu mais amo desde os meus 6 anos de idade. Muito triste por esse momento, mas com fé em Deus vou superar mais essa dificuldade. Seguirei firme e forte na minha recuperação para que aquele menino sonhador que sempre acreditou nos seus sonhos possa chegar aonde quer chegar. Essa foi a postagem do Bruno Henrique. Por que ele ainda não fez a cirurgia? Porque o joelho ainda está muito inflamado. Então, precisa se esperar um pouco para que o joelho não esteja tão inflamado para passar pela cirurgia. É uma cirurgia muito delicada que muitas vezes tem que tirar tendões do próprio corpo ali para fazer essa cirurgia. Então, Bruno Henrique fora por 10 a 12 meses aí dos gramados. Vamp, você já teve uma lesão no joelho, né? Cruzado. O que o jogador sente nesse momento? Assim, na hora, no momento, né? Quando eu tava jogando Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu. Primeiro jogo do Brasileiro de 2003, Exato. Depois do Campeonato Brasileiro, a conquista do Paulista. Foi o primeiro jogo do Brasileiro. E aí eu fui pra casa achando que não tinha nada. No dia seguinte, é isso aí mesmo que você falou. Fazer o exame, cobertura de cruzado, tem que esperar desinchar, né? O do Bruno Henrique ainda é mais grave. E aí, velho, você tem que ter muita vontade, né? Porque tem dia que você acorda meio chateado, fisioterapia, tudo. É duro, né? Mas o atleta tem que estar sempre superando. E ele teve um problema no olho também, não foi? Sim, foi. Descobriu na Argentina. Aí ele voltou, graças a Deus recuperou. E fé em Deus, ele vai voltar.
ele volta. Vou ali e volto já. Tipo assim, eu recebi uma camisa, vou ali e volto já. E ele vai se recuperar. Thiago, só uma pergunta pro Vampeta, que eu lembro, quando você teve essa lesão, você foi campeão do mundo em 2002, você fez um ótimo ano no Corinthians, foi campeão paulista e acho que uma semana depois teve essa lesão. Foi. Depois você não conseguiu jogar no mesmo nível. Você acha que tem a ver com a lesão ou não? Assim... Um monte de coisa aí, pista. Aí também, outras coisas. Mas... Dormir mal, uma limitação, problema com mulheres. Eu fui danadinho. Mas não foi o joelho? Não, meu joelho hoje, esse joelho é melhor do que o outro. Aí é a decadência mesmo da carreira. Tem uma hora que não consegue, que não quer outras mais, coisas. Não mais. Sim. Mas assim, não foi por causa da lesão, não. E nessas situações, né, até os médicos dizem, não só é o joelho, é o psicológico. O jogador tem medo, fica inseguro. Então, realmente, a gente torce aí pro Bruno Henrique, que é um cara nota 10. É um cara na dele, mineirinho ali na dele. Mais ainda mais grave que cruzado, né? Foi, porque é multiligamentar. Ela pegou também o cruzado, mas pegou outros ligamentos. É uma lesão multiligamentar. Então, força aí pro Bruno Henrique, que ele se recupere o mais rápido possível. É uma daquelas notícias tristes do futebol, porque o cara vive disso e vai ficar aí quase um ano parado para se recuperar. Também muito ruim pro Flamengo, que não vai ter o Bruno Henrique pro resto da temporada, e o Cebolinha, que seria o seu substituto, só pode estrear a partir do dia 18 de julho, por causa da janela de transferências, ou seja, Flamengo sem Bruno Henrique e sem Cebolinha para os mata-matas da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e da Libertadores contra o Tolima. Um Flamengo com esse desfalque seríssimo e sem poder contar